Se você é uma pessoa que faz muito, resolve, sustenta as coisas, mas no final parece que ninguém te enxerga de verdade, então a história de hoje é pra você. Tem um Odu chamado Ikameji. Ele conta a história do fogo. Quando uma terra estava fechada, tomada pelo mato, difícil até de entrar, era o fogo que chamavam. Ele vinha primeiro, queimava tudo, abria o caminho, deixava o chão pronto para que a vida começasse de novo. Sem ele, nada acontecia. Mas depois, quando tudo já estava limpo, as pessoas voltavam, plantavam, colhiam, seguiam a vida e o fogo ficava para trás. Ninguém falava dele, ninguém reconhecia. Era como se o que ele fez não tivesse importância. E isso começou a incomodar, porque não era pouco. Era ele que começava tudo. Mas mesmo assim, invisível. Até que ele decidiu buscar resposta. Foi consultar Ifá. Queria entender por que fazia tanto e continuava sendo tratado como se fosse pouco. E a resposta foi direta. Não era falta de força. Não era falta de valor, era a forma como ele se colocava. O fogo voltou. Outra terra, outro começo. Ele entrou de novo, queimou, limpou, mas dessa vez não foi discreto. Não se conteve. Ele se expandiu, subiu alto, avançou com intensidade, ocupou o espaço de verdade. E ali, ninguém mais passou sem perceber. As pessoas pararam, respeitaram, tiveram cuidado, porque agora o fogo mostrava o tamanho que sempre teve. E é aqui que a história vira. O fogo nunca foi pequeno. Ele só se apresentava de um jeito que permitia ser usado e depois deixado de lado. E isso é mais comum do que parece. Tem gente que sustenta tudo, mas se coloca como detalhe. Tem gente que tem peso, mas vive como se precisasse ser aceita o tempo todo. E talvez a pergunta que essa história deixa para você seja incômoda, mas necessária. Em que momento você começou a diminuir a forma como se apresenta e passou a aceitar ser menos percebida do que realmente é? Porque Ikameji não está falando de fazer mais, está falando de assumir presença. E às vezes, o que falta não é reconhecimento do mundo. É você parar de se colocar de um jeito que facilita ser ignorada.